graça e a paz do nosso Deus grandioso é meu desejo, é minha oração nesse dia de hoje, te aperfeiçoará, te fortalecerá, te converterá de tudo e se mova justamente nessa direção em vossas vidas. E uma das coisas mais interessantes que nós encontramos justamente cada dia na palavra de Deus é o recurso que Ele dá para mim e para você. Você pega o texto lá de 1 Coríntios capítulo 2, verso 16. Olha o que diz a palavra de Deus em meu coração e teu coração. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Então, quando eu olho para esse texto, eu vejo a dimensão que nosso Deus é o único. Aí eu confio, porque ninguém instruiu o Senhor. Aí fala, Deus se volta para mim e para você e fala que nós temos a mente dele, a mente de Cristo, a mente do seu Filho, uma mente poderosa. Então você vê a estrutura que nós recebemos, como nós recebemos a obra do Senhor em nossas vidas, então deu tudo isso para mim e para você. Aí você pergunta assim, pastor, o que é ter a mente de Cristo, como diz o texto? O que é ter a mente de Cristo? É você abraçar as palavras de Deus, a inspiração de Deus em favor da sua vida. É abraçar isso. Que abraçando isso, a palavra de Deus, nós vamos renovando nosso entendimento. Aí nós vamos tendo uma mente renovada. E nessa mente renovada, você tem todo um plano de Deus na sua vida. Você prova, você experimenta, a cada dia qual é a boa, agradar a perfeita vontade de Deus na sua vida. A gente passamos a ter isso no dia a dia, em nome de Jesus Cristo. A riqueza está dentro disso. Nós não podemos sair fora do propósito de Deus. Nós pertencemos ao mundo do Senhor, ao mundo sobrenatural, acima do natural. É isso que confirma justamente a palavra de Deus. Então é confiar nessa palavra, está aqui, ó. É abraçar o que Deus diz, o que Deus fala, nos instrui, e não abraçar o que diz o homem, o que diz a sociedade no mundo. É abraçar isso. Por quê, pastor? Porque quando você olha para esse texto, capítulo 2, do verso 16, lá no verso 13, ele diz assim para mim, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo, comparando as coisas espirituais com as espirituais, fazendo tudo isso, mas com a palavra ensinada pelo Espírito. É isso que mostra a palavra de Deus, e não a palavra ensinada pelo homem. Toda a palavra é ensinada pelo Espírito. Quando você senta no culto para ouvir o sermão, então, quando você senta para ouvir, abre seu coração, não justamente não fica armado com as coisas suas e tal, mas você chega lá pronto para receber o Senhor, sabendo que Deus se expressa através da sua palavra, você sabe que Espírito está ali pregando. Você sabe discernir justamente o Espírito. Agora você fica focalizando o homem, achando que ele é devagar, não tem muito conhecimento, essa coisa, então você atrai o diabo para você. Porque quando nós vamos no culto, nós vamos para ouvir o que Deus fala conosco, através da sua palavra inspirada. Então, quando eu vou no culto, que olhe que o homem que está ali, ou até mesmo a mulher indicada pela direção do trabalho, da obra ali por Deus, está na frente do trabalho naquele dia, justamente trazendo a mensagem do Senhor inspirada, então eu sento para ouvir o Senhor, eu não vejo o homem. O homem eu respeito, a mulher eu respeito. Porque foi dada uma autoridade delegada, que nós devemos respeitar, ajuda a fazer aquilo, eu não fico julgando. Mesmo se eu encontro alguma dificuldade do pastor se colocar, se expressar, eu vejo aquela dificuldade, eu aprendo. Eu vejo o esforço do homem, eu vejo o desejo dele, querendo que justamente eu me envolva com a palavra, com a promessa. Então eu respeito. Eu respeito, porque Deus está operando através daquela pessoa. Eu não fico lá julgando, nunca fiz isso na minha vida. Fiquei muitos anos sentado nos atos de Deus, ouvindo. E tudo, para mim, todos os homens eram de Deus, nunca tive dúvida. Mesmo aqueles que iam devagar, mesmo aquele que às vezes gaguejava, mesmo aquele que não tinha uma expressão eloquente para falar, mesmo aquele que falava, colocava justamente a expressão de uma forma que não estava certa na literatura,
mas na sua sentido de falar, eu compreendia que Deus estava operando através dele. Eu tive pastores semi-analfabetos na minha vida. Os pastores que eu mais aprendi na minha vida foram com eles. Ensinava, mostrava, era uma coisa bonita. Eles chegaram até uma vez, minha esposa é professora, chegou até a pedir para dar aula para ele. Você vê que coisa linda, maravilhosa. Nós nunca colocamos acima, nem abaixo, nós tínhamos respeito, que é o temor a Deus, é o amor de Deus em nós, pelo outro. Respeitei, minha vida foi essa. Desculpa me expressar dessa maneira, colocando, falo para sobre BBC dessa maneira. Porque nós gostamos de ouvir a pregação da palavra, como aquele pastor não é da minha igreja, eu já começo a apontar. Então, por isso que o crente fica com a vida amarrada. Passa na frente de Deus julgando o próximo, se torna juiz, entendeu? Já torna observador da palavra, como diz lá em Tiago. E o crente não percebe que isso é uma estratégia de Satanás na sua vida, porque nessa compreensão justamente nós temos a mente de Cristo. Então nós abarcamos a instrução de Deus, não importa de quem vem, é a instrução de Deus, é a instrução de Deus. Não é a instrução do A, do B, do C, é a instrução do Deus. Por isso que eles não foram com palavra persuasiva, sabedoria humana. Nós não ouvimos o homem. Nós ouvimos o que o Espírito diz, como está aqui justamente no versículo 13. De 1 Coríntios, é justamente isso. Interpretar as verdades espirituais para as que não são espirituais. Mostra justamente a palavra de Deus. É isso que nós temos que entender e compreender em nome de Jesus Cristo. Porque nós temos esse defeito. Nós se apegamos tanto àquele ambiente, nós se acostumamos tanto, o crente esquece que ele foi escolhido por Deus. Acho que foi escolhido pelo pastor A, B, o bispo, o apóstolo, a instituição tal, aquela coisa. Eles têm matado o crente. O crente tem fugido justamente dos planos de Deus a cada dia, tem se distanciado justamente por essas atitudes. Ele ainda diz no versículo 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entender, porque ela se discerne o quê? Espiritualmente, diz a palavra de Deus. Então, o que acontece com muitos de nós? Muitas vezes nós gostamos de agradar os nossos ouvidos, está falando aqui. E nós abraçamos qualquer doutrina nós abraçamos, que agradamos nossos ouvidos. Por isso nós vemos a igreja, nessa reta final, sujeitando a tudo. Como foi lá no vídeo anterior. As mudanças de tempo, não está focalizando o Senhor, não está focando só a Ébora, não está focalizando, nós não somos desse sistema de maneira nenhuma. Por isso que a igreja iniciante, lá no livro de Atos, ela preferia obedecer a Deus do que aos homens. Por isso, na nossa vida, nós temos que buscar a direção de Deus. Como é que nós vamos aceitar as confusões que está aí no mundo? Sujeitar essa coisa, mudar a estação, mudar os tempos. É uma loucura, eu fico assustado. Vocês me perdoem, meus irmãos e minhas irmãs, eu fico assustado com isso. E nessa hora eu vejo uma enxurrada, um grupo de irmãos justamente sendo dominado pelo inimigo. Por essa circunstância. Por isso que a palavra de Deus fala assim, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-la. Não tem como ser um cego de entendimento que vai entendê-la. Porque ela se discerne o quê? Espiritualmente. Entendeu? Faz justamente isso. Por isso que muitos deixam o culto, vai no culto, quando já deixa o culto sem mudança nenhuma, sem transformação nenhuma. Que o problema não está no altar, o problema está no quem ouve. O problema justamente está lá. Não adianta querer justificar, justifica, observa, justamente é isso. Aí nós temos que observar justamente o que diz a palavra de Deus em nome de Jesus Cristo. Entendeu? Procura coisa para agradar o ouvido, não examina que doutrina é aquela. E então, justamente, corre nesse sentido, não muda, não vê transformação. Por isso está os escândalos da igreja nessa pandemia, o escândalo, como eu já falei anteriormente, na mídia, mas na mídia publica hoje, amanhã, depois não tem mais nada, fica no esquecimento. Mas é aquela que está no dia a dia, nosso convívio social, entre irmãos no dia a dia. Por isso que muitos não estão acreditando mais na palavra de Deus, não acreditam em mudança, em transformação, de maneira nenhuma.
abraça qualquer doutrina para estar tudo bem. O importante é estar dentro de um prédio chamado igreja, e ali nós estamos achando que Deus está presente dentro disso. Deus não escolheu o homem para habitar, se tornar seu templo, seu santuário. Deus escolheu um prédio bonito, lindo, maravilhoso, espaçoso, com estrutura, cheiroso, perfumado, né? Tem prédio aí que tem até guia para guiar, para ver os locais, que tem isso, tem aquilo, tem tudo isso. Você está vendo? Como é que vai ter mudança em nossas vidas? Não tem de maneira nenhuma. Mas nós estamos vendo justamente esse texto na palavra de Deus, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, aí nós lemos o 13, vemos o 14, e justamente que traz justamente isso, junto com o 15. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e dele ninguém é discernido. Ninguém consegue discernir o homem de Deus, a mulher de Deus, de maneira nenhuma. Quem foi chamado para o zelo da obra de Deus, justamente nesse mundo. Por isso que eu fico muito grato a você que está dando justamente esse espaço de ouvir essa mensagem, porque eu tenho certeza absoluta que Deus está te tocando profundamente em seu coração. Esse trabalho simples, humilde, mas procura cada dia fortalecer o corpo do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Esse é meu desejo, essa é a minha oração em favor de cada um de vocês, e desejo que você mantenha sua fé, nem se desvie para a direita nem para a esquerda, seja firme e constante, e meditando sempre na palavra de Deus de dia e de noite. Essa que é a coisa mais importante da nossa vida, é isso, se alimentando e se fortalecendo. Fica nessa fé, Deus é conosco, em nome de Jesus Cristo.